Aí, fica ali. Vai, não. Oi. Para isso, o meu tema foi a mudança climática com base científica do livro do IPCC, né? E seria, eu vou pular de cá, se eu consigo chegar daí. Seria... Quer apagar, né? Seria a contribuição do Grupo Trabalho 1, né? Do sexto relatório da avaliação governamental sobre a mudança do clima. E dentro desse relatório, a gente viu que o relatório com a introdução, né, que se trata todo o efeito climático desse período analisado, e da tratativa do clima atual, né? Dentro dessa tratativa do clima atual, a gente tem também os cenários futuros. Eu só estou meio perdido porque era para apresentar naquele dia, eu passei. Né? E um pouco da avaliação dos riscos que se teve dos estudos apresentados, né? Conforme as informações climáticas vieram para cada região, né? Limitando a mudança do clima futuro, né? Isso foi com base no IPCC de 2021. E nessa situação do clima atual de 2021, onde tem a principal a atuação do homem, né? Que o homem tem aquecido um pouco o planeta, né? E esse aquecimento rápido. Desculpa aí. Não é melhor disponibilizar, não? Pois tá bom, desculpa aí. A gente disponibiliza depois, né? Então, esse efeito ao longo do tempo aí, como veio aquecendo a natureza, né? Tem aquecido o sistema climático, tem provocado diversas mudanças no clima. Né? E isso está acontecendo ao longo de todo o planeta, não só regional. Nesse período de 2011 a 2020, né, ocorreu um aquecimento muito maior do que todo esse período aqui, que foi aquela época pré-industrial, a época da Revolução Industrial aqui, né, dos anos 1850 a 1900, o período pré-industrial. E a gente teve nessa última década aí o aquecimento de aproximadamente 1 grau na temperatura. Essa queima, esse aumento, se dá provavelmente pela ação de queima de combustível e pelo desmatamento. Hoje já existe a política de fazer o replantio, inclusive o replantio de áreas urbanas. Por exemplo, a Prefeitura de Petrolina tem um plano de arborização que saiu agora no mês passado, né? E se trata justamente de replantio de espécies nas ruas e também o controle do ninho e de espécies invasoras. E aqui a gente tem nas últimas 4 décadas, né? Então, o desmatamento aumenta a temperatura, mas se a gente conseguir plantar de novo, tanto vai consumir um pouco no CO2 que está tendo e vai diminuir um pouco a refração direta. A árvore vai absorver um pouco essa temperatura. E nas últimas 4 décadas aqui, né, a temperatura entre os continentes aumentou em 1,59, quase o dobro que a temperatura média dos oceanos aumentaram. Quando a gente fala em temperatura de oceano, temperatura elevada do continente, deixa eu pegar uma também, quando a gente fala em temperatura média dos oceanos e a temperatura média dos continentes, a gente fala diretamente na mudança de ecossistemas.
por exemplo. E ecossistemas aquáticos. Esse quase 1 grau, essa mudança de temperatura que vem se elevando, está causando um efeito de branqueamento dos corais. Quer dizer, perda da diversidade por causa do aumento da temperatura dos oceanos. E nos continentes, né, na parte territorial, a gente também afeta biologicamente, não só a gente com calor, mas as plantas e algumas espécies, elas tendem a diminuir ou tendem a gastar mais energia para se manter, causando um pouco de desequilíbrio. Então, esse aumento da temperatura se dá principalmente pela influência humana, né? O aumento da umidade da atmosfera, não, né? Se dá com o aumento dessas cargas de calor, de CO2, de emissão de combustível dentro da atmosfera. Então, aqui a gente tem aqui, ó, que o oceano, nos últimos 50 anos, eles tiveram esse aumento pela ação do homem, né? Pela ação do homem. Por quê? O homem aquece o continente, a água é mais homogênea, mas mais calor gradativamente, né? E esse aumento da temperatura da parte oceânica está provocando o derretimento das geleiras, e o mar vem subindo aqui, ó, de 1900 a 2018, 20 centímetros. A elevação do mar, né, de 20 centímetros, já causa efeitos hoje em algumas cidades. Por exemplo, Recife. Recife, se chover e a maré estiver cheia, ninguém vai para canto nenhum. Fica meu menino parado em cima do viaduto, feito pela última vez. Parado em cima do viaduto esperando a maré secar. Porque não ia para um lado, não ia para o outro. Porque o mar estava com a maré alta e a chuva não tem para onde escoar, porque Recife é todo cercado da bacia do Capibaribe, né? Oi? E alguns lugares abaixo do nível do mar, né? Então, ó, desde 1900, o nível do mar tem subido muito mais rápido do que os últimos 3.000 anos. A gente sabe que esse aquecimento da Terra é um pouco cíclico, vai e volta, mas a gente está numa era que tem um efeito do homem. Então, nessa era que nós estamos agora, o efeito climático ele é muito mais acelerado do que nos períodos para trás, em consequência da ação do homem. Tem um nomezinho, esqueci o nome do problema. É uma ação antrópica, né? Mas tem um período, né, que a gente está vivendo. E, como consequência disso também, a gente está tendo uma concentração, um aumento da concentração de gás carbônico, né? E outros gases que são emitidos na atmosfera. E esses são aqui, ó, os mais elevados dos últimos 800.000 anos, principalmente o CO2, né? E esse está tendo um aumento muito maior. Então, todo esse efeito aqui é provável que seja por influência da ação humana, como todo mundo já defende, né? Apesar de a gente ter esse efeito cíclico, mas nos últimos anos a ação humana tem potencializado, efeito antrópico, né? Aqui, ó, a retração das geleiras glaciais. Nos anos 90, lá, muita gente falava de derretimento das geleiras, derretimento das geleiras. Aqui, ó. Em 1700 começou a observar isso em 1979 a 1978, e outro aqui do período de 2010 a 2019, com esse aumento do derretimento da área das geleiras. Então, é provável que essa ação humana ela tenha contribuído desde 1950 para esse avanço, aceleramento da área gelada do continente norte. E lá naquele continente norte, nossa amiga que é geógrafa sabe, naquela período de inverno, eles interligavam tudo. Inclusive, falava da passagem, né, do homem para colonizar o continente americano pelaquela parte ali da Groenlândia.
E hoje, quando a gente mede, talvez essas terras não fiquem interligadas, né? E aqui, ó, a superfície do gelo da Groenlândia está sendo derretida aí nos últimos 20 anos. E aqui a gente tem a figurinha, né, da mudança da temperatura na superfície, né, observada no ano 1 a 2000 e 1850 a 2020. Então a gente vai vendo um aquecimento aqui nas últimas décadas bem acentuada em relação a uma maior estabilidade longínqua, né, que a gente tinha antes. A partir do momento que a gente começou a ter a era industrial, o aquecimento, a emissão de CO2, a emissão de calor na atmosfera, gerou uma extensão do gráfico. Esse outro gráfico aqui é a mudança da temperatura na superfície da Terra. E aí, o que aparece aqui? Aqui a gente aparece com o efeito do desmatamento. Todo mundo fala hoje, a Amazônia como o mundo, a Amazônia como o mundo, mas está dando para ler, não? Ele enxerga de longe, eu não enxergo de perto. Então, aqui, ó, aqui a gente tem aqui, ó, a simulação das casas humanas, né? E esse gráfico verde seria as atividades naturais, como, por exemplo, as áreas vulcânicas. Então, a gente mostra a influência humana sobre o aquecimento da superfície dos continentes, né? A gente pode ver que tem uma extensão aqui bem rápida nas últimas décadas. Lógico que a gente tem aqui o valor aproximado e as estimativas. Mas dá para ver bem a ação humana nessas últimas décadas. E aí, em virtude da frequência e intensidade dos extremos de calor, né, essas ondas de calor estão sendo registradas desde 1950, né, onde as ondas de frio também ficaram menos frequentes, contudo, elas determinado, a gente está vendo uma mudança climática, essa aqui está, nunca fez calor, está fazendo calor de matar, feito no carnaval um tempo atrás. Teve um calor de matar lá, o pessoal morrendo com calor. E em outra região que nunca tinha tido tanto frio, estava congelando. Então, essas mudanças climáticas decorrentes da ação do homem, né? Então, aqui, ondas de frio ficaram menos frequentes e menos severas em algumas áreas, em compensação, em áreas diferentes, ocorre o inverso, né? A gente vê de vez em quando, o frio está matando não sei quantas pessoas nos Estados Unidos, no Canadá, outro dia estava onda de calor, o pessoal morrendo de calor, né? Ondas de calor marinho, né, de 1980 para cá. Por que de 1980? De 1980 para cá, começaram a estudar mais os corais, né? O Jacques Cousteau, não sei se vocês lembram, conhecem, você sabem quem era? Eu tinha a série Jacques Cousteau. Adorava assistir. Ele veio estudando os corais e começou a ver o branqueamento dos corais no Mar do Caribe. O Mar do Caribe era um mar onde tinha uma excelente biodiversidade. E esse efeito do branqueamento dos corais, uma das hipóteses é o aumento da temperatura da água, onde os corais estão ali, às vezes, muito próximos, né? Às vezes ficam de fora, às vezes estão no limite da água. E o aumento da temperatura está fazendo com que as células do coral morressem. E essa influência aqui, ó, aqui, ó, a influência humana muito provavelmente contribuiu com a maioria delas desde 2006. Quer dizer, já veio acumulando e os maiores registros aqui. Então, hoje, por exemplo, em Recife, na Austrália, na Grande Barreira de Corais da Austrália, a gente já em Recife, em Tamandaré,
a professora Beatriz, do Departamento de Oceanografia, ela também estuda o branqueamento do corais, e quem vai em Tamandaré, a área já é isolada, não se pode pisar só com guia. Então, aqui, ó, os extremos de calor das últimas décadas, seriam provavelmente improváveis sem a influência humana, né? Quer dizer, o homem contribuiu. E aqui nós temos um gráfico tipo um hotspot, né, do aquecimento observado. Esse gráficozinho aqui representa a grande massa dos dados, né, onde a gente tem um pico aqui próximo de 1,5 grau. Né. Esse aqui é o aquecimento observado entre 2010 a 2019, em relação a 1850 a 1900, a gente vê esse aumento da temperatura aí um pouco mais de 1 grau, e alguma perspectiva de chegar perto de 1,25 aqui, né? Quase 1,5 grau. A contribuição agregada do aquecimento de 2019 em relação ao mesmo período de 1850, né? Onde nós teríamos aqui a influência antropogênica total, né? Vou pôr o óculos aqui. Gases de efeito estufa, né? Outros agentes, atividades vulcânicas, né? Agentes naturais. Então, a gente pode ver que a ação do homem é muito maior do que a ação natural do aquecimento. E por que a gente fala em vulcão? Porque o vulcão é a principal fonte de propagação do calor interno da Terra para a atmosfera. E nós temos aqui, ó, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e mais gases aqui que também vieram tendo a sua carga aumentada na nossa atmosfera ao longo dos últimos 20 anos. Então, aqui, ó, os possíveis futuros, né? Os passíveis futuros climáticos, né? É provável que a gente venha ter ciclones mais intensos, né? Por causa dessa diferença de temperatura, massa de ar quente, massa de ar fria, de categoria de 3 a 5, né? Algumas tempestades aqui no noroeste do Pacífico, né? Se deslocando para o norte. Isso aqui foram as ações que vem acontecendo nos últimos anos, né? Em decorrência da ação do homem. A atribuição da influência humana, o aumento da precipitação extremas associada a ciclones tropicais, por exemplo, de repente, naquela área ali, nunca teve aquele histórico de chover, cai uma tempestade lá que alaga tudo. Feito tem acontecido ultimamente. Está certo que a antropização, a urbanização, a pavimentação também contribui muito para a não infiltração, né? E por isso que dentro das normas de construção de uma casa, por exemplo, você tem que deixar 30% da sua área para infiltrar a água. E aqueles 30% da água que cai do telhado, provavelmente consegue infiltrar ali na frente. E se você pavimentar tudo, obrigatoriamente ela vai para a rua. Né? E hoje, professor, não sei se o senhor prestou já atenção, quando o cara vem pavimentar as ruas hoje, não se tira mais asfalto antigo. Vai passando o asfalto por cima. Vai passando o asfalto por cima. Tem canto hoje com o meio fio toda a altura da rua. Quando chove, a água vai invadir a casa. Porque antigamente ficava abaixo do meio fio, tinha linha d'água para correr. Maior plantio de árvores, a diminuição da emissão de gases, a diminuição da queima de combustíveis. Aqui a temperatura aqui global estima-se que ela vai estar entre 1 a 1,8 graus lá para 2100, eu vou botar mais lá, mas quem quiser. Provavelmente eu não estarei, vou estar com 130 anos ainda,
E aqui, ó, mais alta, né? Ele fala com ponto 8 mais alta do que no cenário de 860, né? E no pior cenário, ela pode chegar aí aos seus 3 graus de temperatura aproximadamente. É muito alto. E a gente tem aqui um mapa do mundo, né, mostrando como é que está o aquecimento global, né? Na escala aqui térmica, né? E a gente tem como se estava o mundo em 1850 a 1900. Pode ver que a gente estava aqui, ó, por aqui assim. Né? Aí a mudança observada de um grau vai aumentando, ó. A temperatura na Terra de acordo com esse índice aqui. Quanto mais vermelho, mais quente vai estar a superfície da Terra. Então, vamos plantar árvore na frente de casa. E aqui a gente tem um gráfico aqui, ó, com relação à precipitação. Porque a temperatura também aumenta de calor, mas a evaporação altera a precipitação. Né? Então, aqui a gente tem aqui a escala com a mudança de 1,5, 2, né? Simulando o aquecimento global. E aqui a gente teria o desvio. Desvio valioso se a gente tivesse alguma mudança, né? De temperatura. Olha a região aqui de precipitação. Ia diminuir bastante, ia ficar negativa. Aqui bem na região da Amazonas. Aqui nossos rios aéreos. Aqui é a variabilidade do seco e úmido. Mais seco e mais úmido. É atrelado à precipitação. O aumento da temperatura vai estar modificando um pouco a precipitação. Então, aqui a gente teria aqui os cenários prognósticos, como seriam caso chegasse, por exemplo, a 4 graus de aquecimento. Isso é uma comparação com a média de 1850 a 1900. E como a gente falou aqui, ó, algumas emissões dessas daí elas são reversíveis. Né? Elas são irreversíveis. São irreversíveis, né? Como, por exemplo, de gelo, o aumento do nível do mar, a mudança dos oceanos. Elas são irreversíveis a curto prazo. Para a gente não vai conseguir mudar isso aí de uma hora para outra. Daqui a uns 400, 500 anos, 600 anos, talvez conseguisse mudar. Se fosse adotando toda aquela política de correção do sistema. Mas, não é isso, professor? Modelamos daqui para frente, todo mundo começa a plantar, todo mundo para demitir, começamos a diminuir a temperatura da superfície da Terra. No mesmo período que ela levou para derreter, ela poderia retornar, mas é uma coisa... Teria que retirar o CO2. Então, neste século aqui, ó, o aquecimento ele pode chegar de 2 a 8 vezes maior do que o observado em 50 anos para este século. Quer dizer, da geração meio boom aqui até a geração da internet Y, né? Z, né? Pronto, aqui, ó, a partir daí a gente tem de 2 a 8 vezes mais o aquecimento dos oceanos, né? E aí, se o oceano continuar subindo nessa expansão térmica, né, a escala ela torna-se um pouco irreversível. Ela vem aqui ó, de centenas de milhares de anos para ter essa reversão, se caso conseguisse. E aí, alguns impactos catastróficos eles não podem ser descartados. Como, por exemplo, furacões, monções, erupções, né? Ondas de calor, ondas de seca, a circulação
né, circulação meridional do Oceano Atlântico, alterações do padrão de chuva na África, na América do Sul e na Ásia, mostrando aquele gráfico que a gente mostrou lá, que afetaria a precipitação, né? Aquela figurinha. E por isso aqui, ó, foi criado em 1988 a Organização Meteorológica Mundial, né? É um programa das Nações Unidas voltada para o meio ambiente, né? Que ela é composto por um comitê de diversos especialistas, cientistas da parte climática, que visa estabelecer padrões meteorológicos. E com esse comitê é gerado essas avaliações que a gente está apresentando aqui, né? Então, periodicamente, eles fazem um relatório de avaliação de risco do efeito climático das ondas de calor devido à ação do homem, devido à emissão de CO2, devido ao aumento do efeito estufa, devido aos gases que estão sendo emitidos na atmosfera. Aí eu botei uma chave aqui, porque ficou salvo o mundo, porque o mundo anda de cabeça para baixo. E aqui a gente tem o planeta verde, que dá para a gente tentar aí consolidar para os seus descendentes, mas desde você joga tudo aí, você é mais do que eu. Né? Então aqui o planeta com uma visão ecológica. Porque eu falo direto que quando eu era mais novo, começou aquela política do reciclado. Recicla o lixo, talvez pega o seu vidro e deposite numa urna. Não tinha isso em Salvador? Lata. Tinha os papas, em cada mercado tinha um papa desse hoje aí. Aí começou essa massificação da escola, a onda do planeta verde. Daqui a pouco, sumiu. Deixou, porque a prefeitura deixou de incentivar. Aí agora vem voltando de novo. Só que a gente perdeu uma geração na escola que deixou essa geração tem que começar desde pequeno na cabeça dos meninos, para daqui a 20 anos começar a fazer essa modificação. A gente ficou totalmente nesse lapso na escola. E aí, doutor Vitor, pode puxar aí, pessoal. Eu peço desculpa, era para apresentar, por isso que eu queria te apresentar naquele dia, que estava aqui, ó. Não. Pode se entregar assim, não. Pessoa, sei lá, na qualificação, falo isso. Não, mas não estou valorizando, não. Estou sendo sincero. Bom, parabéns, realmente, você viu aí. Fazer uma crítica, né, aos gráficos que realmente foi que eu não estava conseguindo nem ler daqui. É porque, professor, esse data-show aqui, a gente tem esse problema. Ele fica muito pequeno, porque ele está muito próximo. Então, toda a apresentação que vem aqui, tem que lembrar. Mas a figura isso aqui é aumentar mais. Então, a pergunta, depois eu jogo a pergunta aí. Aqui, né? Esse gráfico pode ser da precipitação. Analisa melhor isso. Na verdade, ele está no slide todo. Sim, você podia ter cortado o gráfico. Podia, só se fosse 2 páginas diferentes, né? Bom, como é que está a situação aí desses cenários aí? Vocês usaram até Maxi, né, na prova do Somarco, não foi? Tentando, não conseguimos rodar. Agora não? Inclusive, pode até mandar por e-mail, tem que botar lá para mim, não chegou. A gente não conseguiu rodar, não. Não consegui rodar todos os seus, agora o dele não foi, não. Maxi faz as projeções, né? Tá legal. Você pode fazer só uma análise, por exemplo, dessa figura. Para aqui, Cristiano, que é por exemplo, norte, né? Como é que está aí essa região aí do semiárido aí, pelas previsões de chuva?